Oi, boa noite. Meu nome é Márcia, sou CEO da Requima. Estou super feliz aqui pelo convite que o Cubo me fez para fazer essa primeira live aqui nesse formato. Eu fui convidada para falar de um tema super em moda agora, ultimamente, que é falar sobre Big Data e Inteligência Artificial e principalmente sobre por que a empresa precisa saber sobre isso, o que as empresas estão fazendo, como as pessoas estão aplicando isso tudo. Sei que tem um monte de gente do Brasil inteiro me assistindo, eu sei que tem gente de Fortaleza, de Natal, de Belo Horizonte assistindo. Agradeço a audiência de vocês, espero que eu possa compartilhar várias informações interessantes para vocês hoje, tá bom? É importante eu contar um pouquinho sobre mim, né? Como que eu cheguei até a Requima, qual que é o meu papel, o que eu faço. Minha formação foi em computação, eu fiz computação pela Federal de São Carlos, fiz matemática pela USP também, depois eu fiz especialização em negócios, mas eu conto para todo mundo que eu comecei a trabalhar com dados muito antes disso virar hype, né? Eu falava que eu trabalhava com dados e todo mundo falava assim, ah, você é administradora de banco de dados? Eu falava assim, não é bem isso. Tentava contar para todo mundo o que eu fazia, ninguém entendia. E hoje, graças à mídia, graças a esse tema ter ficado bastante hype, todo mundo sabe o que é Big Data, todo mundo sabe o que eu faço, todo mundo sabe o que é Data Science. Eu trabalho 18 anos nessa área, já trabalhei com desde trabalhar Digital Strategy, trabalhar com empresas de banco cooperado, trabalhar todas as tecnologias de Data Science para fazer isso. E como pessoa formada em computação, trabalhei desde desenvolvimento de tecnologias para isso. Hoje eu ocupo a posição de CEO da Requima, que é uma empresa de inteligência artificial e Big Data. E a gente trabalha muito forte em apoiar grandes empresas nesses desafios. Então eu vou contar um pouquinho, até para as pessoas que são leigas sobre esse tema, o que é tudo isso, o que é essa tecnologia, por que todo mundo está tão interessado nesse assunto. Espero que eu possa contribuir para que vocês entendam um pouco mais sobre esse tema e possam aplicar no seu dia a dia. Então, deixa eu comentar um pouquinho primeiro contexto digital. Por que todo mundo começou a falar nos últimos 5, 6 anos sobre esse assunto de contexto digital, o que é Big Data? Primeiro, sobre por que esse termo Big Data, né? Quando você ouve esse tema, você sabe que isso vem do inglês, né? Que quer dizer algo grande relacionado a dados. E a gente está falando de um grande volume de dados, não daquele dado que todo mundo está habituado a pensar como dado, que é aquele dado que você enxerga, que é uma planilha, um arquivo, um dado que todo mundo estava habituado a trabalhar. O grande volume de dados, ele foi proveniente de algumas mudanças que aconteceram nos últimos anos. Então, uma das mudanças recentes que aconteceu, praticamente todo mundo utiliza no seu dia a dia, é redes sociais. Então, você usa a rede social e, obviamente, você posta lá uma série de informações, coloca vídeo, coloca áudio, coloca uma série de informações lá dentro. E isso gera um grande volume de dados. Então, só por isso já é um grande volume de dados que começou a surgir nos últimos 5, 6 anos depois do surgimento das redes sociais. Uma outra fonte de informações de dados que fez tornar esse volume tão gigantesco é o uso de celulares. Então, quando a gente está usando celulares, a gente sabe que quase tudo que a gente faz no celular se torna um dado. Então, onde você está, as antenas ficam cruzando as informações e sabe sua localização. Tudo que você posta e faz dentro do celular, todas as informações que os aplicativos diversos que são feitos nos smartphones, tudo isso também alimenta um grande volume de dados e são gerados dados de formato digital. Outro dado que acabou sendo gerado e começou a se tornar uso muito recorrente é o uso de wearables. Para quem não sabe o que é wearables, por exemplo, esse reloginho aqui que eu estou usando é um wearable. Que é o quê? Ele está capturando o tempo todo a informação sobre os passos que eu dou, como que eu durmo, quantos degraus eu já andei, qual que é o meu ritmo de batimento cardíaco. Ele armazena todas essas informações, mas tem wearables diversos
que tem em vários lugares e as pessoas estão utilizando recorrentemente e que estão gerando um grande volume de dados. Fora isso, todas as máquinas praticamente que existem hoje, eles têm sensores. E esse é o grande volume de dados que está sendo gerado hoje. Uma geladeira eletrônica, um carro que tem um computador de bordo, vários equipamentos, eles têm o conceito que a gente chama sensores. Eles têm sensores, por exemplo, um veículo de freio, como que você faz a frenagem, como você dirige o veículo. Tudo isso são dados que estão sendo armazenados, dados que podem se tornar úteis, porventura, para alguma finalidade, e são novos tipos de dados. Não é mais aquele dado que tu não está habituado a pensar, um dado de um cadastro de uma pessoa ou de um sistema, assim por diante. Tudo isso, nos últimos 10 anos, fez com que o volume de dados se tornasse bastante grande, mas também houve algumas mudanças tecnológicas que tornaram a possibilidade do uso de dados uma coisa acessível. A primeira grande mudança é armazenamento de dados. Então, custo de armazenamento de dados antigamente era muito caro. Não sei quem que trabalhou talvez há 2 décadas, 3 décadas atrás, era muito comum quem trabalhava na área de TI, tinha que se preocupar, por exemplo, olha, o banco de dados cresceu demais, e eu tenho que apagar os dados dos últimos 10 anos, ou manter os últimos 5 anos e zerar os últimos dados, assim por diante. Então, custo de armazenamento era muito caro, era praticamente inacessível você ter grande volume de dados armazenados e todo mundo tinha o hábito de deletar. Para quem estava habituado na época das caixas de e-mail antigamente, né, antes dessas contas de e-mail gratuita, todo mundo tinha o hábito de deletar e-mails antigos porque você tinha um limite de caixa de e-mail. Hoje em dia não existe nem mais esse conceito. Quem tem uma conta de Gmail, por exemplo, nunca deleta mais nenhum e-mail. Por quê? A conta é ilimitada. Não existe mais essa preocupação. Esse quadro que vocês estão vendo aí representa a diferença de preço do custo de armazenamento lá na década de 50 e atualmente como que é o valor de um custo de armazenamento. Então, um armazenamento em 1956 de uma capacidade de 5 mega era um custo de aproximadamente $10.000 por mega. Hoje, um flash disk que tem uma capacidade de, por exemplo, um flash disk que você usa, por exemplo, uma câmera fotográfica, por exemplo, tem que, algumas, né, as mais simples, têm capacidade de 512 GB, e o custo por mega de armazenamento é $0,0008 por armazenamento. Então, foi gritante a queda do custo de armazenamento, que fez que as empresas que antes refletiam se deveriam armazenar um dado ou se manteriam um dado histórico, começaram a manter esses dados e hoje ela faz a aplicação desses dados para alguma finalidade. Outro ponto é o volume de dados que isso é gerado. Um poder de processamento para fazer esse volume de dados ser processado. Lá em 1980, por exemplo, o custo de poder de processamento, que era, por exemplo, 1, hoje, em torno de, na década aqui de 2010, por exemplo, está 160 milhões de vezes mais barato. Ou seja, até o processamento que se tem, ele é muito mais barato do que era antigamente. Ou seja, coisas que você tinha intenção de fazer, mas sabia que o custo de processamento era muito alto e não justificava o preço, hoje se torna viável e as empresas refletem sobre isso e aplicam essa finalidade para aplicações de Big Data. Antigamente também, quando você pensava em dado, às vezes o dado ele nascia de forma offline e depois ele se transforma em meio digital. As empresas eram muito comum ter formulários ou dados em que eram cadastrados em papel e depois isso se tornava digitalizado e era armazenado de alguma forma. Hoje, 98% das informações que são geradas, elas já são geradas em formato digital, ou seja, é muito mais comum hoje ter em formato digital e transformar isso em, por exemplo, impresso, do que o inverso. Então, assim, tudo
que você concebe hoje, até essa filmagem, até uma fotografia, ela já nasce digital. Então esse volume de informações e dados também é um outro aspecto que fez com que o volume de dados também crescesse. O curioso é que apesar desse mundo totalmente digitalizado, menos de 5% dos dados armazenados, eles são analisados. Então, assim, existe um potencial de aplicação muito alto, existe um potencial de uso dessas informações, mas poucas empresas ainda estão conseguindo captar benefício dessa aplicação. Eu falei para vocês, né, que hoje o tema é para falar sobre Big Data e inteligência artificial, mas muita gente deve ficar pensando assim, né, o que é inteligência artificial, né? Tenho certeza que quando vocês pensam em inteligência artificial, tem muita gente que pensa naquele robô, no exterminador do futuro, alguém que vai matar a humanidade, né, e pensa que nem os seres humanos. Primeiro que eu vou tentar traduzir isso de uma forma um pouco mais didática, né? Tentar explicar como tecnologicamente existe inteligência artificial. Antes de falar até mesmo de inteligência artificial, vou falar para vocês assim, o que é inteligência, né? Então, assim, vamos pensar assim, primeiro, o que é o conceito de inteligência? O conceito de inteligência, pelo dicionário, é a capacidade de aprender a resolver problemas, nada mais que isso. Então, assim, inteligência, capacidade de resolver problemas. Então, o que de fato é inteligência artificial? É a ciência e engenharia de fazer máquinas inteligentes, ou seja, é a ciência e engenharia de fazer máquinas capazes de aprender a resolver problemas. Nada mais que isso, em nenhum momento fala que são robôs ou uma máquina que vai exterminar o mundo ou substituir os seres humanos. Essa é a definição sobre inteligência artificial. Vocês usam inteligência artificial? Praticamente todo mundo utiliza todo dia. Aqui quem mora em São Paulo não vive mais sem um Waze ou um Google Maps. Você quer ir de um lugar para outro, você tem que achar a melhor rota para chegar de um ponto para outro. E essa rota, para quem observou, ela muda constantemente. Tem trânsito, tem um acidente, isso muda constantemente. É uma típica aplicação de inteligência artificial. Ela está aprendendo com os outros veículos que estão dirigindo, qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor rota, qual que é o melhor momento para você pegar aquele traçado, aquele caminho e fazer aquele destino que você quer. Outra aplicação é todos esses aplicativos como Tinder, Happn, que ajudam você a encontrar uma pessoa. Então, ele faz as sugestões, ele coloca algumas pessoas lá para você fazer as escolhas. Você vai lá, ensina para ele quais os tipos de pessoas que te agradam e depois ele sugere as pessoas mais adequadas para você. Outra aplicação bastante comum é o do Netflix. O Netflix utiliza inteligência artificial para várias coisas. Uma delas é fazer a tela de recomendação de filmes e séries para você. Então, quando você entra lá, você vê aquela portfólio de filmes e séries que você está vendo, aquilo é uma sugestão que é baseada no aprendizado que ele tem sobre o seu comportamento, de como você assiste os filmes, assim como o comportamento de outras pessoas que assistem filmes similares ao que você assiste. Ele não faz uma classificação puramente. A Márcia é mulher, tem tal idade e que mora em São Paulo, então é esse tipo de filme que ela gosta. Ele faz baseado em filmes que eu assisto, no comportamento meu, de como eu assisto os filmes, o tempo que eu gosto de assistir o filme, se eu gosto de assistir várias séries sequenciais, assim por diante. O Netflix chegou numa personalização tão gigantesca que as capas das séries, dos filmes, elas mudam de acordo com o perfil. Então, talvez você esteja vendo a mesma série, o mesmo filme, a capa seja uma imagem muito mais genérica ou tem uma pessoa na capa do filme. Comece a observar isso, vocês vão ver que tem muita inteligência por trás, porque ele já percebeu que tipo de capa também atrai você. O Netflix usa as informações de como as pessoas assistem também para guiar roteiro e produção de novas séries e novos filmes. O que ele faz? Ele percebe assim, as pessoas gostam de séries de comédia
que tem em torno de 22 minutos, ou seja, eu vou utilizar essa informação para eu criar várias séries que tem no máximo 22 minutos por episódio. Ou eu vou criar um roteiro que tem tais atores e tais discursos, e por isso ele consegue obter um nível de acerto e aceitação das séries e produções que eles fazem com muita inteligência. Outra aplicação que é bastante comum é precificação dinâmica. Não sei se vocês praticamente todo mundo ter comprado passagem aérea no e-commerce. E notou que olhou o preço um dia estava um, olhou o preço no outro dia já estava outro. É um feriado, o preço está estratosférico. Não tem um ser humano do outro lado cadastrando o preço. Ele aprende pelo volume e comportamento das pessoas comprando passagem aérea, que aquele final de semana provavelmente é um final de semana que tem muito interesse. Ou aquele destino provavelmente está acontecendo algum evento. Então ele começa a aumentar os preços e o objetivo dessa inteligência artificial é para obter o maior volume de vendas possíveis de passagem aérea pelo maior valor possível, ou seja, rentabilizar o volume de vendas de passagem aérea e receita proveniente disso. Não é só em passagem aérea. Se você utiliza recursos para reservar hotéis, é mesmo os recursos. Se você um dia comprou na Amazon, é a mesma coisa, é precificação dinâmica. Então, observe muito isso. Então, ele vai aprender com o comportamento das pessoas e sugerir o preço que é mais adequado para garantir aquele resultado. Um dos usos mais antigos de inteligência artificial, ele foi aplicado nos Estados Unidos para entender a escrita das correspondências e entender o reconhecimento do endereçamento. Então, foi a primeira aplicação para entender uma escrita humana, então escrita à mão, de um endereçamento, e usando esse reconhecimento de escrita à mão, eles transformavam isso numa informação estruturada e conseguia guiar a identificação dessas correspondências e fazer a triagem, a orientação logística disso. Outra aplicação que vocês já devem utilizar bastante, principalmente para quem usa redes sociais, é reconhecimento facial. Quantas vezes você já não viu, você coloca uma foto e ele já fala assim, olha, tem tais amigos aqui na sua foto, marque eles. Então ele já faz esse reconhecimento facial. Hoje reconhecimento facial é utilizado até como identificação de entrada em estabelecimentos, é utilizado por diversos recursos, tem uma startup aqui no Cubo que utiliza reconhecimento facial até para fazer check-in em companhia aérea. Então tem diversas aplicações, inclusive para garantir segurança muito mais do que um crachá, por exemplo, para entrada no estabelecimento. Mas vocês começaram a ouvir de inteligência artificial bem recente, mas inteligência artificial não é algo novo. A primeira vez que começou a se tratar de inteligência artificial foi mais ou menos entre 1940 e 1950, foi os primeiros conceitos sobre inteligência artificial. Depois, entre 1960 e 1970, começou uma vertente de inteligência artificial que acreditava que inteligência artificial era muito proveniente a um conceito de inteligência artificial que nem do Matrix. Quanto mais dados, mais informação, mais inteligente a máquina ficava. Então, esse era o conceito de inteligência artificial. A partir de 70, começou as primeiras aplicações industriais, então esse caso, por exemplo, dos Correios dos Estados Unidos, mas a partir de 1990 começou uma abordagem totalmente diferente de aplicação de inteligência artificial, principalmente porque os dados tornaram muito mais disponíveis, as técnicas de processamento ficaram muito mais rápidas, e isso proporcionou que existissem novas vertentes, inclusive segmentações de inteligência artificial. A inteligência artificial, apesar da gente falar muito em tecnologia, ela não surgiu só da ciência de computação. Várias ciências contribuem para essa formação desse conceito. Então, a gente está falando na área de biologia genética, na área de linguística, neurociência, até econometria, psicologia. Todas essas ciências contribuem para aplicações de inteligências artificiais até hoje. Então, quando eu estou falando em psicologia,
método de lógica, matemática, eu estou falando de probabilidade, algoritmo, economia, teoria dos jogos, neurociência, até a parte de funcionamento cerebral. Então, cada uma dessas ciências trouxe uma fundação, um elemento que contribuiu para criar o que a inteligência artificial é hoje. A ciência se tornou tão grande que hoje já tem diversas ramificações. Essa é a primeira ramificação que a gente fala, né? Tem N outras ramificações. Se alguém faz uma pesquisa sobre inteligência artificial e olha um gráfico de ramificações sobre ela, vocês vão observar que tem um gráfico gigantesco já, com diversas ramificações. Uma das ramificações mais comuns que vocês já ouviram falar é da robótica. Existe a ramificação que a gente fala de visão, que aí é reconhecimento de imagem, atuação relacionada à imagem. Tem a inteligência artificial sobre voz, então reconhecimento do que se fala, e aí vocês já viram recente o lançamento do Google, que permite inclusive que faça um reconhecimento de voz e tempo de resposta tão claro, que permite que uma pessoa faça uma reserva de um salão, de um restaurante, baseado em comunicações relacionadas por voz. Linguagem natural é uma outra ramificação. E aprendizado de máquina também é uma outra ramificação que talvez vocês tenham ouvido bastante. Aprendizado de máquina se tornou uma das maiores aplicações de inteligência artificial, porque ela realmente simula um aprendizado de um humano. Então, assim, o que vem fazendo, ele aumenta o aprendizado do algoritmo e permite que você faça aplicações relacionadas a ela. Então, vamos falar um pouquinho de aprendizado de máquina. O que é aprendizado de máquina? Primeiramente, imagina que você precisa escrever um código. Quando a gente está falando em escrever um código, é o termo que se usa na computação, é escrever um algoritmo. Então, descrever como se você resolveria aquele problema. Então, assim, escrever um código, escrever um algoritmo, praticamente é para tentar responder um problema que existe na vida real. Então, por exemplo, para você escrever um algoritmo, escrever um código para fazer uma soma de 2 números, praticamente não é complexo. Você sabe, você pode simular você no dia a dia como você faria essa conta e fazer um programa que vai fazer essa conta para você de 2 números. Agora, por exemplo, você quer fazer um programa que vai receber imagens de carro, de cachorro e de gente, e você quer criar um programa que faça segmentação ou separação, entender o que é um cachorro, o que é um humano e o que é um carro. Imagina você tentando escrever. Então, assim, pensa, um cachorro pode ser peludo, ele tem tamanhos diversos, ele tem cores diferentes, ele tem tipo de pelagem diferente, então tem muitas variações. Um carro idem, pode ser um carro esportivo, uma caminhonete, ele pode ter diversas cores, diversos formatos, ele pode ter um teto solar, ele pode ser um conversível, pode ser diversas coisas. Imagina quantas linhas você tem que escrever para você descrever o que é um carro. Uma pessoa também, então você vai descrever como que uma pessoa é, você tem que descrever sobre todas as perspectivas como uma pessoa é. Esse código começa a se tornar muito complexo. Então, quando você quer fazer alguma coisa que é difícil você classificar, esse é o típico caso em que você utilizaria um código de aprendizado de máquina. Quando você tem um problema desses, normalmente você tem amostras. Então, você tem amostras de carros, amostras de cachorro, amostras de fotos de pessoa. E o que é o aprendizado de máquina é a forma de você ensinar o computador a aprender o que são humanos, ou cachorros, ou qualquer outra característica, qualquer outro elemento, e fazer um programa que consiga fazer isso de uma forma simplificada. A forma mais fácil de vocês entenderem o que é isso, é esse gráfico que eu estou apresentando aqui. Um código normal, então, como expliquei para vocês, você tem dados
você tem um algoritmo, que é um programa, tem um computador que vai processar e ele vai gerar uma saída para explicar o que é isso. Então, é o exemplo, por exemplo, de somar dois números. Os dados são os números que entram, o algoritmo é o calculador da soma, o computador processa isso e a resultante, a saída dele é a soma desses dois números. Um programa de aprendizado de máquina, ele trabalha de forma diferente. Os dados são as entradas, né? Então, os dados, os elementos, as fotos, mas a própria saída, que é essa classificação que eu já falei, isso é carro, isso é cachorro, isso é humano, são amostras que eu vou colocar, o computador processa para gerar um algoritmo. Então, o código, o programa é a saída. Então, isso difere bastante do formato tradicional de criar um código. Mas isso permite uma simplificação que facilita com que você gere códigos muito mais rápidos e que respondam exatamente o problema que você precisa resolver. Deixa eu passar. Então, aqui é o exemplo, né? Então, aprendizado de máquina, você dá exemplos de humanos, carro e cachorro. E o algoritmo resultante é um algoritmo classificador de imagens. Existem vários tipos de aprendizado de máquina. Esse que eu dei exemplo para vocês é um aprendizado supervisionado, que a gente está dando exemplo para eles. Tem casos que a gente fala que é aprendizado de máquina não supervisionado. O aprendizado não supervisionado, ele serve para quando você não sabe, por exemplo, o que você espera lá. Uma aplicação de aprendizado supervisionado, que vocês conhecem muito e praticamente todo mundo utiliza, é, por exemplo, sua caixa de e-mail. Então, quando você está usando a caixa de e-mail e tem alguns e-mails que caem no spam, alguns e-mails que caem em promoção, alguns e-mails caem em algumas caixas e não aparecem para você ou numa lixeira, isso é um exemplo de um modelo de aprendizado de máquina que ele está aprendendo sobre o uso da sua caixa de e-mail para aprender como que ele deve classificar esses e-mails automaticamente para você. Aqui eu vou dar um exemplo só de como funcionaria um aprendizado supervisionado para classificar e-mails como spam e não spam. Então, imagina que um e-mail ele tem alguns elementos que chegam com ele. Então, por exemplo, contém link, existem algumas palavras lá como remédio, tem um remetente conhecido, tem algumas palavras estranhas, como números misturados com letras. E aí, automaticamente, algum dia você deletou aquele e-mail sem ler, você jogou isso no spam, você classificou isso como uma lixeira, automaticamente você está dizendo que é spam e não spam. Então, assim, tem essas variáveis, tem essas colunas que você treinou, ele automaticamente, sem querer, sem você saber, você está fazendo esse treino. E o que o modelo faz é olhar essas informações para os próximos e-mails a partir de então que chegam, ele automaticamente vai classificar esse e-mail com spam. Quantas vezes já não aconteceu de você falar assim, nossa, por que o e-mail do meu amigo caiu na caixa de spam? Muito provavelmente é porque você nunca abriu o e-mail dele, ou sem querer você deletou, então ele automaticamente vai cair no spam. Para ele sair do spam, basta você começar a abrir o e-mail dele, começar a acessar esse e-mail deixa de fazer parte das listas de e-mail de spam. Essa classificação individual, ele está aprendendo por pessoa, mas ele também aprende sobre o grupo. Então, várias pessoas classificando o mesmo remetente como spam, automaticamente o modelo também vai aprender que aquele from, aquele remetente, não é um remetente que todos esperam e ele vai classificar aquilo como spam. Um aprendizado não supervisionado, como eu comentei com você, ele não tem um treino, ele não tem os modelos, os exemplos para classificar. Para que então um aprendizado não supervisionado? Aqui, por exemplo, é um gráfico que tem só duas variáveis. Supondo que você tem vários clientes na sua base e você só tem duas informações sobre os clientes. A idade dele e o ticket médio de venda, quanto que ele gastou com você. Quando você faz uma plotagem dessa informação num gráfico, e aí você fez um gráfico que só tem duas dimensões, então você fez essa plotagem, poderia dar uma imagem como essa.
Só que nem sempre são duas dimensões. Então, às vezes, você tem N variáveis dentro do seu banco de dados e você não consegue fazer uma plotagem como essa. Mas supondo que só tem essas duas dimensões, você fez essa plotagem, você colocou isso nesse gráfico, você nota que tem alguma coisa, uma imagem ali aparecendo que responde algumas coisas. Primeiro que você vê que tem 3 agrupamentos ali. São 3 grupos que parecem muito similares, que estão bem juntinhos ali. E aí você percebe que as idades, por exemplo, os extremos de idade, as pessoas muito jovens, as pessoas mais velhas, são as pessoas que mais gastam, que mais consomem. Enquanto aquelas que estão na idade intermediária são as pessoas que gastam menos. Aqui é uma aplicação de aprendizado não supervisionado para fazer classificação. E então, ali uma forma de aplicação não supervisionada. Existem várias formas de aplicação de aprendizado de máquina de N formas. Mas aqui eu trouxe as mais comuns para vocês entenderem sobre como são essas aplicações. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cadeia de valor de dados. Então, todo mundo quando fala em dados começa a pensar assim, né? E eu já ouvi falar muito, né? Todo mundo falar assim, nossa, dados é o petróleo. Então, se eu tenho muitos dados, eu vou ficar muito rico, né? Então, tem essas percepções, esses pensamentos, mas é importante falar que dados só tem valor se aplicado. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês a diferença da cadeia de valor de dados. Para você garantir que as empresas maximizem o valor de dados, ela tem que estar diretamente associada ao desafio que ela vai responder. Então, aqui eu vou falar um pouquinho passo a passo sobre a cadeia de valor de dados, e aí a gente está falando em dados, relatórios, análises, ação, até capturar o valor de dados. Dados, quando a gente está falando em dados, a gente está falando em questões como quais fontes de dados eu tenho, quais dados estão disponíveis, qual a qualidade dos dados, qual o significado dessa informação e como que eu testo a qualidade desses dados. Já ouvi questionamentos vários, né, sobre meu dado não tem qualidade, meu dado é insuficiente. No conceito de aplicação de uso de dados, a qualidade do dado depende da aplicação. Esse é o conceito que até o MIT utiliza. Então, quando você fala sobre qualidade de dados, ele fala que é o fit to use. Então, assim, ele tem que ser suficiente para aquela aplicação, para aquele uso de dados que você tem. Então, não adianta você ficar tentando ter um dado de qualidade se você não utilizar. Ou aquele uso que você está fazendo talvez não precise todos aqueles dados ou todas aquelas informações. Então, aqui um ponto de reflexão é o dado ter qualidade depende muito da aplicação que você vai fazer. Outro ponto, relatórios. Relatórios são as principais aplicações das empresas hoje sobre dados. Então, quando você vai fazer um alerta, quando você vai entregar um indicador para a empresa, quando você vai trazer um reporte para a presidência das empresas, normalmente eles estão fazendo relatórios, que é um olhar do passado. Você está estudando o que aconteceu, está traduzindo isso num formato Excel, ou traduzindo isso num documento, num PowerPoint e apresentando. O que está sendo feito aqui é um olhar, um estudo sobre o passado e traduzindo isso e trazendo isso para aquilo que está sendo solicitado. Então, o resultado do mês, o resultado da semana, isso são relatórios. A análise, ela precisa ter contexto. Então, o que é análise por contexto? Por exemplo, se eu falar, por exemplo, para vocês, né? Hoje está 15 graus. E não falar absolutamente, está 15 graus não significa nada. Agora, hoje está 15 graus e é janeiro em São Paulo, talvez as pessoas vão pensar e falar assim, tem alguma coisa errada. Normalmente, em janeiro, em São Paulo, é verão, ou seja, é anormal ter 15 graus. Com essa informação que tem contexto,
eu consigo tirar uma conclusão, uma análise para uma tomada de decisão. Ou seja, está frio, eu preciso levar um casaco. Então, assim, a informação que eu preciso, um relatório, ela precisa ter contexto para você conseguir fazer alguma análise bem feita. E é o que a gente vai falar aqui. Então, uma análise, ela pode ser prescritiva, quando a gente está falando que ela está já sugerindo alguma ação. Ela pode transformar o dado em algum insight, então uma tomada de decisão, como por exemplo, está frio e eu preciso levar um casaco. E ela pode ser até uma predição, o que vai acontecer lá na frente, uma descoberta e até uma recomendação. Mas tudo isso, ela precisa ter um contexto e ter uma explicação. Então, assim, normalmente, não basta eu chegar para você e falar assim, leve um casaco. Você vai querer saber por que eu quero levar um casaco. Então, a explicação do contexto é fundamental quando a gente está falando em análise. E aqui as grandes diferenças em o que é relatório e o que é análise. Muita gente confunde muito esse termo. Todo mundo fala que faz análise, mas na verdade está fazendo relatório. Então, vou explicar um pouquinho as diferenças do que é relatório e do que é análise. Relatório, geralmente, ele é descritivo. Então, ele reflete aquilo, o cenário do que está acontecendo naquele momento. Uma análise é prescritiva. Então, eu já posso dizer por quê, olhar o futuro, entender o momento, sugerir o que vai ser o acontecimento que é necessário responder para as empresas. Relatório geralmente é dados transformados em informações e análise é dados e informações transformados em insights. Então, assim, o que eu vou fazer com isso? É muito comum, eu já trabalhei muito tempo em corporate e as empresas chegam com aqueles monte de relatórios, apresentam para a presidência e o executivo, o presidente chega e fala assim, e daí? Ou, para quê? Né? O que eu vou fazer com isso, né? Quando você tem esse tipo de situação, você está entregando um relatório. Quando você já tem uma recomendação baseada naqueles dados, quando você já tem uma análise, um insight a partir dali, você de fato está fazendo uma análise. Então, é importantíssimo vocês saberem a diferença de um relatório e de uma análise. A ação, ela gera insights que elas podem causar impacto. Então, por exemplo, uma ação é a precificação dinâmica. Então, eu já entendi que tem alguns comportamentos que fazem mudar o preço do meu produto. Então, feriados vão fazer com que as pessoas busquem mais passagens aéreas, por exemplo, e isso faz com que eu possa aumentar o preço e gerar melhor resultado. Mas isso já é uma ação. Então, assim, ao invés de eu permitir que eu entregue um relatório em que alguém vai ficar analisando aquela informação e depois tomar uma decisão de aumentar o preço, eu já estou eliminando etapas e pegando os dados e já transformando em ação. Todas as aplicações que eu comentei com você lá no início são aplicações que já executam uma ação. Então, uma recomendação de filme é uma ação, o Waze, que dá a rota para você ideal, é uma recomendação. Você já sugerir o melhor filme e o melhor momento para assistir é um tipo de recomendação. Para transformar isso tudo em insights, além de você trazer isso baseado num contexto, é importante que você tenha um storytelling adequado. Muitas empresas erram ao entregar uma proposição de ação para a empresa quando ela chega e fala assim, semana que vem eu vou vender tanto. Só isso. Ela fala assim, o modelo vai estar indicando que vai vender tanto. Se você não consegue explicar e conduzir que as pessoas entendam qual que é o racional que fez com que esse modelo aplicado trouxesse essa resposta, você não vai conseguir convencer ninguém sobre isso. Então é importante quando você está entregando alguma análise e provocando alguma ação, caprichar bastante no storytelling. Caprichem no storytelling, isso é fundamental para a aplicação que você está fazendo. E como eu comentei com você, não adianta nada você fazer tudo isso se isso não trouxer
um valor. Então, assim, é importante que tudo a ação que se cria, ela gere um impacto de valor. Então, ela traduza isso num resultado financeiro, numa economia de tempo, numa melhoria no modo de aplicar aquilo, numa otimização de processos. Então, ele tem que traduzir valor. Não cometa o erro de você ficar trabalhando dado e gerando análise por análise. Então, pense assim que isso tem que ter uma proposição de valor, que você tem que traduzir isso em valor e gerar algum impacto relacionado a isso. Senão você está simplesmente manipulando dados. Aqui um gráfico que fala um pouquinho do grau de maturidade de Big Data Analytics. Então, como as empresas estão resolvendo os problemas, e aqui vocês já podem ver como a empresa de vocês, ou você mesmo, está usando dados no seu dia a dia. Então, como que você está, se você já está com uma maturidade e até onde você pode capturar resultados relacionados a isso. Então, vou começar de baixo para cima, explicando cada um para vocês. O primeiro é o relatório padrão, que eu comentei agora há pouco com vocês. Então, ele basicamente é o que a maioria das empresas fazem como um relatório financeiro mensal. Ele olha o que aconteceu, quando aconteceu, e traz isso num relatório, num PowerPoint, no Excel, e entrega para as áreas. Isso é relatório padrão. Outro tipo de relatório é o relatório ad hoc, que é utilizado principalmente quando aquilo que é o relatório padrão não explicou o problema e tem algum resultado inesperado. Então, alguém tem que ir lá correr para tentar entender onde aconteceu, como aconteceu aquilo. Então, ele tentar descobrir, mas ele é sempre baseado a algo que não foi explicado sobre o relatório padrão. Consultas OLAP, que a gente fala, descobertas baseadas principalmente ao uso de aplicações de dashboard. Então, assim, popularizou-se muito ferramentas de dashboard. Então, as pessoas começaram a utilizar ferramentas, inclusive, de data visualization para fazer isso. Então, tem ferramentas gratuitas, tem ferramentas, várias delas disponíveis. Elas são relativamente fáceis de utilizar. Então, muitas empresas começaram a utilizar isso bastante e começaram a fazer consultas. Então, assim, não existe um padrão. Ele deixa os dados lá disponíveis e você vai puxando os dados e tentando fazer consultas lá. O que começa a acontecer com esse tipo de aplicação de dados? Primeiro que, para quem vai fazer essa consulta, precisa ser uma pessoa que sabe minimamente entender como os dados estão armazenados. Então, se você não sabe que dados estão lá dentro, você não consegue fazer perguntas bem feitas. Nem saber que às vezes você tem que cruzar dois dados para ter uma informação. Um problema comum de consultas, e eu comento que é o erro que todo mundo normalmente fala incorretamente, mas quem é de programação sabe que essa pergunta de forma errônea é quando você pergunta assim, quantos corintianos e palmeirenses existem? Para quem é aqui de São Paulo, sabe que não existe nenhum corintiano que é palmeirense, né? É muito impossível ter pessoas que torcem para esses dois times, porque geralmente são times rivais aqui no estado de São Paulo. Na programação, você falar com corintianos e palmeirenses significa que eles têm que ser as duas coisas. A pergunta correta seria: quantos corintianos ou palmeirenses existem na base de dados que você tem? Então, a grande dificuldade quando se aplica consultas OLAP é que as pessoas precisam ter um preparo sobre como fazer as consultas, como fazer as perguntas. Precisam saber que bases existem, que consultas elas vão aplicar e principalmente interpretar. Interpretação gráfica não é algo trivial. Exige um preparo e tem uma ciência para isso. Não é simples você fazer interpretação gráfica. Tem alguns gráficos que geram interpretações errôneas e tipos de gráfico também que não deveriam ser aplicados para todos os tipos de informações que tem na base de dados. Tem muita gente que gosta de usar gráfico de pizza, mas gráfico de pizza não é aplicável para a maioria dos dados. Então,
tem que tomar cuidado no tipo de gráfico que faz, no tipo de consulta e inclusive na interpretação daquela consulta que está sendo feita. Mais avançado ainda é quando você já entendeu o tipo de consulta que você faz, que já deveria dar um sinal para sua empresa, um tipo de alerta. Então, por exemplo, sempre que o número de vendas for tanto, já tem que gerar um alerta. Ou sempre que, por exemplo, cair o número de vendas para menos de 10%, eu tenho que gerar um alerta. Alguma coisa aconteceu, pode ter acontecido que o sistema falhou, ou o método de pagamento não está funcionando. Então, alertas é quando já existem consultas regulares que você sabe que, dada aquela resposta, já deveria ter uma tomada de ação. Então, você faz as consultas automatizadas e faz com que ele gere alguma ação, que pode ser um e-mail que chega na caixa de um gerente, ou um SMS que chega no seu celular. Então, esses são os tipos de alerta que são utilizados e que já automatiza grande parte da análise que precisa ser feita ou num relatório ou numa consulta. Análises estatísticas são quando você quer olhar o dado e começar a descobrir novas coisas baseadas em dados. Então, eu quero olhar se tem nova oportunidade, se eu estou perdendo um nicho de mercado, se existem comportamentos de clientes diferentes. Então, eu quero olhar e quero observar se tem alguma coisa que eu não estou vendo no dia a dia, nas minhas consultas normais, e eu quero cruzar essas informações para tentar ter descobertas novas. Então, nesse caso, a gente tem muita aplicação. Nesse nível, requer pessoas um pouco mais preparadas, que tenham conhecimento mínimo de como entender essas correlações, cruzar essas informações, interpretar esses dados. E precisa que você pense e conheça muito a aplicação de negócios para fazer as perguntas certas e questionar sobre essas informações. O outro nível, a gente fala que são empresas que já estão fazendo, por exemplo, forecasting. Então, ela está fazendo assim, quais tendências, qual o meu volume de venda do próximo mês, qual que será o volume de perda de clientes que eu vou ter nos próximos meses, no próximo ano. Quando eu estou fazendo esse tipo de aplicação, ele já requer ferramentas, então ele já requer que se criem modelos que consigam fazer essas previsões para você, e ele já traz isso. Então ele já vai falar assim, esses alunos, por exemplo, vão abandonar a universidade, ou no próximo mês provavelmente você vai ter uma demanda de tal coisa, de tal volume ou de tal magnitude. Então, são demandas nesse sentido, requerem um grau maior de especialização, precisa ter um conhecimento maior, mas já existem várias empresas que já estão trabalhando com esse grau de maturidade para fazer forecasting. Outro grau de maturidade que a gente fala é quando as empresas já estão fazendo modelos preditivos. O que é modelo preditivo? É para você ver, por exemplo, probabilidade de acontecer certos momentos. Então, eu estou fazendo uma previsão, por exemplo, de uma futura inadimplência. Eu estou fazendo uma previsão do que pode acontecer no próximo mês, no próximo ano, no meu mercado, no meu cenário. Então, aqui é um grau de complexidade muito maior, são técnicas muito mais complexas para fazer um modelo de previsão, e já tem também empresas aplicando esse tipo de tecnologia. O grau máximo que a gente fala até para avaliar a maturidade das empresas é quando elas já estão aplicando para fazer otimização. Otimização até, por exemplo, de infra. Então, assim, como que eu vou economizar minha infraestrutura para que eu consuma o mínimo possível de recursos, para que, ao mesmo tempo, eu economize até em ar-condicionado para gastar menos energia. Então, problemas de otimização são problemas complexos, exigem uma compreensão e modelos que trabalham em conjunto para conseguir obter isso.
e tem uma série de aplicações. Então, por exemplo, otimização de custos, otimização de supply chain, otimização de mix e match, são exemplos de otimização que são modelos de aplicação que existem nas empresas que já estão fazendo isso. Então, entender todas as variáveis e como que elas se aplicam e garantir que você está fazendo o ótimo, tendo melhor desempenho, melhor resultado. Quando a gente está falando nisso, existe um grau de sofisticação. Então, quando a gente está falando, como eu comentei com vocês, relatórios, consultas, alertas, a gente fala que é um grau de inteligência aplicada ainda baixa, mas a vantagem competitiva ela já não é tão significativa, porque todas as empresas estão fazendo isso. Então, a maioria das empresas já faz isso no dia a dia. Então, já não é diferencial competitivo. Quando você já está caminhando para análises, e aí a gente está fazendo um forecast, um modelo preditivo, uma otimização, são poucas empresas que estão praticando isso e você, como empresa, já pode garantir melhores resultados quando você tem isso. E aí começam as diferenças até de perfis de pessoas. Então, todo mundo confunde, assim, o cara de BI é o Data Science de hoje? Não. O cara de BI é um cara que ele tem atribuições e qualificações para fazer consultas, relatórios. Mas o grau de habilidades necessárias para você fazer um modelo de otimização, por exemplo, é tão sofisticado que requer um perfil de cientista de dados mesmo, porque ele vai ter que entender muito sobre até engenharia de dados, ele tem que entender muito de várias técnicas de modelagem, ele tem que entender de aprendizado de máquina, ele tem que entender de uma série de tecnologias e aplicações de dados para conseguir obter esses resultados. Então, não é trivial, não é uma evolução. Um BI não é o cientista de dados não é uma evolução do BI, ele tem essa função, essa sofisticação e até uma formação apropriada para ele conseguir fazer esse tipo de solução. Também tem muita diferença, confusão sobre o que é de fato, a diferença entre o BI e o Big Data, como você vai fazer um Big Data Analytics baseado num grande volume de dados. Quando você está trabalhando em Big Data, a preocupação ela se torna diferente, né? Porque quando você está falando em Big Data, você está tratando tanto volume de dados que uma das preocupações fundamentais é você saber como fazer um bom processamento de dados. Imagina que com um relatório em Excel, você demora quando você está fazendo um relatório, fazer um clique, você dá um clique ali e você demora para processar, para ter aquela resposta uns 5 minutos. Aí imagina que você agora não está usando só os dados de um Excel, que tem 40 mil, 100 mil linhas, alguma coisa assim. Você está olhando dados de sensores que tem 1 bilhão de linhas a cada hora sendo geradas. Você não só tem que preocupar com a consulta que você vai fazer, mas também com o tempo de resposta e processamento. Então, você tem que pensar em como obter essa resposta num tempo adequado daquela pergunta que você quer fazer. Então, já começam as preocupações. Oi, Dani, pode fazer a pergunta aí. Oi, Márcia, temos uma pergunta do Tadão. A pergunta é o seguinte: existe alguma implementação de inteligência artificial sem um mínimo de Big Data analítica? Sim, eu falo que assim, inteligência artificial e Big Data são ciências totalmente separadas, tá? Elas se tornaram populares simultaneamente porque houve muitas aplicações que têm um grande volume de dados utilizando inteligência artificial, mas são coisas realmente totalmente isoladas. Então, Big Data é uma aplicação que trabalha grande volume de dados e várias tecnologias para processar isso muito bem. Inteligência artificial é você fazer aquilo que eu comentei com você, permitir que a máquina aprenda a resolver problemas. Eu posso fazer inteligência artificial com uma base de um Excel.
E tem muitas aplicações. Por exemplo, no caso da Requima, que a gente faz aplicações para grandes corporates, a gente já fez vários projetos de inteligência artificial de forecast que o volume de dados era um Excel. Mas eu uso como técnicas de algoritmos para fazer essa aplicação, eu utilizo inteligência artificial. Por quê? Porque ele precisa, por exemplo, aprender correlações que não são triviais. Ou ele precisa aprender sobre o resultado da venda de amanhã, ele precisa retroalimentar o modelo para aprender para o próximo mês. Então, isso é aplicação de inteligência artificial. Grande volume de dados não é necessariamente necessário para fazer uma aplicação de inteligência artificial, mas que bom que você perguntou, porque é bem relevante, tem muita confusão sobre isso também. Então, Big Data, assim, é quando a gente já está pensando em como processar tudo isso e ter um tempo de resposta adequado. Tem um outro grande problema que Big Data responde, que é vários tipos de informação simultânea. Então, quando você tem que trabalhar muitos dados, vários tipos de informação, e aí você começa a ter dificuldade em manipular esses dados. Tem uma outra vertente que é você começar a ter volume de dados que às vezes não são dados que já estão bem estruturados. Então, quando você está tratando dados como imagem, dados como sons, aí são problemas de Big Data, porque você tem que trabalhar esses dados para você conseguir processar isso com uma velocidade e ter tempo de resposta. Quando a gente está trabalhando com dados de BI, então, por outro lado, ele é uma bússola, como eu falei para vocês, e geralmente ele trabalha dados estruturados. Então, geralmente a fonte de dados dele tem colunas, você, humano, consegue ler, entender o que está escrito lá, você consegue ver, são números, são valores, são textos que estão descritos lá. Quando eu estou falando de um problema de Big Data, eu estou falando em, às vezes, dados binários de um sensor. Às vezes eu estou falando em dados de uma composição química ou dados genéticos de DNA. Então, não são dados que normalmente a gente está habituado a interpretar. Então, é por isso que normalmente um problema de Big Data é bem diferente de um problema que é utilizado Business Intelligence, que é BI. Geralmente as pessoas resolvem usando tabelas dinâmicas em Excel e ela usa, por exemplo, ferramentas de dashboard para colocar essas informações disponíveis. Normalmente é aplicado para desenvolvimento de negócios e tomadas de decisões gerais da empresa. Vou falar agora um pouquinho. Muitas empresas, e aí eu trouxe uma coletânea aqui, vocês podem observar, eu trouxe uma coletânea de perguntas que eu já recebi de várias empresas, de várias pessoas que queriam entender um pouquinho mais sobre isso e estou tentando trazer aqui de uma forma bem didática para vocês entenderem as diferenças. Uma pergunta muito comum que chega para mim nas reuniões quando eu vou falar com um cliente ou com alguma empresa é qual que é a diferença de usar inteligência artificial e Big Data e o método tradicional. Eu já ouvi uma empresa falar assim, eu sou um banco, tenho muitas informações, tenho muitos dados, porque eu transaciono muitas informações, então eu já sou Big Data, né? Ou eu tenho grande volume de dados, porque eu sou uma empresa que opera transações de SMS de todas as operadoras, então eu sou Big Data. Então tem algumas confusões sobre isso e algumas empresas que falam, mas eu faço um modelo de forecasting desde sempre, ou eu faço um modelo de preço desde sempre. Por que que agora é diferente? Por que que isso é diferente da forma como eu fazia anteriormente? E aí eu vou tentar trazer aqui um pouquinho a minha percepção de qual que é a diferença de inteligência artificial e uso de aplicação em Big Data versus o formato tradicional de aplicação. Eu vou falar sobre três características. Então, até quando vocês olharem IA ou AI, Inteligência Artificial, Artificial Intelligence, tá? Eu coloquei aqui resumidamente. Mas eu vou falar sobre três aspectos. Técnicas, arquiteturas e modelos. Eu vou falar qual é a diferença e como que isso muda no dia a dia.
Aqui eu vou falar um pouco técnico, mas não tem como eu não falar técnico, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade em perguntar. Quando eu estou falando em técnicas, as características, por exemplo, do método tradicional de usar inteligência artificial e Big Data, é que às vezes a integração de um modelo que é criado é muito complexo. Então, o que significa isso? Eu fiz um modelo, por exemplo, para detectar fraude. E aí eu quero implantar isso dentro do sistema da minha empresa. E aí eu tenho muita dificuldade de implementação. Grande parte do problema de integração acontece porque para você fazer um modelo, por exemplo, de detecção e fraude, a maioria das empresas que usa a técnica tradicional, ela usa uma ferramenta estatística para fazer um modelo. Ou seja, ele extrai esses dados, joga numa ferramenta, faz o modelo e o modelo sai, só que esse modelo não conversa com o sistema que traz esses dados, porque alguém já trabalhou esse dado, extraiu esse dado, arrumou esse dado, organizou esse dado e colocou isso para a ferramenta que vai gerar esse modelo. Então ele tem uma integração muito complexa. Outra característica de uma técnica tradicional é que ele é gerado um modelo, e até pela capacidade dessas ferramentas atualmente, sobre uma pequena amostra. Então, ele trabalha com uma amostra muito pequena de dados e depois ele vai replicar isso para a realidade que vai processar um grande volume de dados. Qual que é esse problema? Que às vezes essa amostra não é representativa, ou que o modelo ele foi criado só para aquele volume de dados, e às vezes quando ele vai processar o grande volume de dados, perde performance. Então ele tem dificuldade em fazer isso. Outra característica é que ele gera às vezes o que a gente chama cubo multidimensional. Então ele consegue ver sobre múltiplas dimensões. Quando eu já estou falando em inteligência artificial e Big Data, aí a diferença característica é, primeiro, é que eu já vou gerar um modelo em que ele também está vendo escalabilidade, ou seja, se eu estou processando um pequeno volume de transações hoje e amanhã aumentar para um grande volume de transações, eu consigo escalar isso e ainda consigo criar um ambiente em que eu também não gaste recurso absurdo para fazer aquele modelo rodar. Eu já estou pensando nisso. Outra característica é quando você está fazendo um modelo, já pensando em inteligência artificial e Big Data, é que eu crio modelos com versionamento. O que significa isso? Na técnica tradicional, eu faço um modelo, uso um exemplo, um histórico para fazer esse modelo, e eu vou fazer um modelo, por exemplo, para detectar fraude. Só que depois de um tempo, esse modelo no método tradicional, ele perde o nível de acerto, porque o mundo mudou. Então imagina se fosse um modelo de fraude de 20 anos atrás, não tinha e-commerce, não tinha várias ferramentas de pagamento, não tinha uma série de mecanismos, então o modelo começa a perder a performance no nível de acerto. Quando eu estou criando um modelo utilizando a técnica de Big Data e inteligência artificial, eu já crio um modelo, primeiramente, que ele pode ser adequado e adaptado. Então ele é um modelo que já foi implantado, mas ao invés de eu criar um novo modelo para uma nova realidade, eu treino um modelo para as novas características de mercado que estão acontecendo. E a outra característica é que eu faço versionamento. Então eu não estou mudando o modelo, eu estou fazendo só versões dele. Então eu permito que a integração, que é muito complexa, o deploy, que é a implantação e produção desses modelos, sejam muito mais fáceis. Outra característica é fazer modelo como serviço. Então ele é só consumido quando necessário, não é consumido em 100% dos casos. Então o método tradicional, às vezes, para fazer o score de classificação de prioridade de cliente, por exemplo, ele varria todo o banco de dados toda vez que ele precisava carimbar o score do cliente, por exemplo. O modelo hoje ele é aplicado para ele ser consumido no momento em que é necessário, ou seja, você permite que você consuma menos infraestrutura, menos recurso, que você faça menos transações e você se aplique somente quando é necessário.
E uma outra característica é que os modelos atuais, os modelos aplicando inteligência artificial, ele tem condição de fato de trabalhar grande volume de dados, mas também grande volume de variáveis, grande volume de atributos, e inclusive variáveis e atributos não estruturados. Em questão de arquitetura, e aí falando aí muito mais em Big Data do que inteligência artificial, tem algumas características também que mudam de arquitetura para suportar esse tipo de ambiente. Quando a gente está falando da modalidade tradicional, para quem é de TI, sabe aquele termo disaster recovery, que é quando acontecer um desastre, como recuperar. No modelo de uso de aplicação em Big Data, a gente está criando um ambiente que é infraestrutura tolerante a falhas. O que significa isso? Falhas sempre vão acontecer, mas ele já tem gatilhos para, acontecendo uma falha, ele já executa alguma ação. Então, o código, o próprio programa, ele já é criado para pensar que vai existir falhas, e ele já sabe como reagir a essas falhas e automaticamente mudar sua infraestrutura e sua arquitetura para resolver esse tipo de problema. Outra pergunta da Dani aí, do pessoal. Outra pergunta, dessa vez do Félix Fontes. Em algum momento você citou a formação específica para Data Science. Atualmente eu trabalho com Business Intelligence e quero me tornar um Data Science. Tem algum curso, formação específica que você possa recomendar? Essa também é uma pergunta bastante comum. Eu já vou fazer até uma divulgação até antecipada. O Cubo está promovendo algumas ações até voltadas a ampliar um pouquinho o que a gente faz aqui dentro, né, do Cubo. O live é justamente isso, né, a gente conseguir ampliar um pouquinho o nosso papel aqui no Cubo, ajudar as empresas e as pessoas a se desenvolverem. E uma das ideias que surgiu aqui também de comunidades que a gente quer tratar é de Data Science. Por quê? Assim, todo mundo está ouvindo falar nisso, é o tema que está a bola da vez, né, na TV, na internet, nas revistas, em todos os lugares, todo mundo fala isso, todo mundo fala que é o profissional do futuro, que tem escasso e que ganha muito, né? Então tem muita procura relacionada a isso. E uma das iniciativas que foi criada aqui no Cubo é a gente amplificar também todo o conceito sobre Data Science aqui para o Brasil. Então, aos poucos vocês vão receber conteúdos, informações, várias pílulas, dicas, mas se preparem. Mas especificamente da sua pergunta, Félix, sobre formação de Data Science. Vou falar um pouquinho assim, o que é a formação que hoje eu encontro como profissionais mais prontos para trabalhar, por exemplo, na função em que eu preciso, para as atribuições que eu preciso. Hoje, basicamente, precisa ter uma fundação muito boa, assim, um conceito, uma graduação muito boa em algumas ciências. Então, assim, ciências exatas, normalmente, então, computação, estatística, matemática, física, são as formações mais comuns. Mas eu já conheço Data Sciences maravilhosos que têm formação de economia, formações diversas. Por quê? Essas ciências vão ensinar aquela parte que a gente fala que é o hard skill, que é difícil, né? Que é aprender a programar, aprender a entender estatística, entender como manipular dados, como fazer a parte mais técnica disso. Para chegar ter essas formações, ela nunca, se você se formar em física, computação, matemática e estatística, você ainda não é um data science. Você é um cara formado em computação. Você vai ter a base e o fundamento disso, mas você ainda não vai ser um data science. Algumas universidades têm mestrados muito mais voltados para Data Science. Então, o FMG é uma universidade de referência, ela tem um mestrado de especializações nessa área, que é muito boa, mas universidades do Rio de Janeiro, de Recife, de Santa Catarina, têm criado várias formações e mestrados voltados também nessa área, obtendo bastante sucesso.
Mas você vai pensar e falar assim, ah, mas eu não queria voltar a fazer computação, uma graduação, nem queria fazer um mestrado. Eu queria fazer alguma outra formação para tentar me tornar um data science. Tem cursos, sim. Existem alguns cursos até que tem universidades privadas que estão fazendo cursos mais de especialização. Tem alguns cursos online que se propõem a formar data science. Mas a grande dificuldade que eu avalio até para essas organizações que estão tentando fazer essa formação é que criar essa base é muito complicado. Criar a base de quem saiba codificar, que precise fazer toda essa formação mínima de conhecimento estatístico, de matemática, de computação, é bastante difícil. Então, assim, se você tem já está fazendo BI, provavelmente você gosta de números, né? Então, se você tem facilidade, tenta fazer também, primeiro, um curso, antes até de seguir a carreira Data Science, para você aprender um pouquinho sobre programação, aprender estatística básica. Tenta pegar esses currículos para aprender um pouco. E dentro de Data Science já tem bastante ramificações também. Então, dentro dos times de Data Science tem o especialista, que a gente chama em Data Engineer, que é geralmente o engenheiro mesmo. É o cara que vai colocar as máquinas para rodar, que vai pensar onde os dados devem ser armazenados, se eles devem ser distribuídos e quebrados em várias máquinas, como que isso vai processar, como que isso vai se organizar. Então tem o papel Data Engineer. Isso geralmente exige uma formação de computação bem pura, assim, é necessário. Tem uma parte muito mais de análises, então fazer aquela etapa de análises, já uma formação que conheça bastante estatística é fundamental, é importante. Mas para você fazer um modelo, por exemplo, de aprendizado de máquina, se você não souber programar, vai ser muito difícil. E aí, assim, a próxima pergunta que eu sempre ouço é: que linguagem de programação que eu devo investir? Normalmente, quando você faz computação, você aprende a programar, não importando a linguagem. Então, você aprende a programar e é quase como aprender a se comunicar. Você aprende os conceitos básicos de comandos mais básicos e depois você consegue aprender muito mais facilmente as outras linguagens de programação. Mas se você já quer partir um pouco para caminhos mais certeiros, para aquelas linguagens que estão sendo mais utilizadas pela maioria das empresas, eu recomendo você aprender Python, que é uma linguagem de programação que está sendo muito usada nesse meio. Por que eu falo assim? Pense em aprender a programar, porque não existe ainda a linguagem ideal para Data Science. Então, cada empresa está programando uma linguagem, cada desafio é numa linguagem, cada problema tem que ser numa linguagem. Então, eu recomendo que, se você quer partir para se tornar um profissional Data Science, se você não sabe programar, aprenda a programar uma linguagem. Segundo, faça um curso muito forte de estatística básica para você entender como entender tudo isso. Mas um profissional completo de Data Science, ele precisa saber tecnologia, ele precisa conhecer bastante essa parte analítica, que é recomendada, mas também precisa aprender muito sobre problemas de negócio. Então, você pode ser um Data Science especialista de um problema de negócios. Então, por exemplo, tem Data Science que é especialista em Legal Tech, tem que é questões jurídicas. Tem Data Science que estão se especializando em problemas tributários. Tem Data Science que estão se especializando em problemas financeiros. Então, também é um caminho. Se você souber muito bem sobre um problema de negócio, você pode se especializar especificamente naquele segmento. Então, tem várias formas de você se especializar. Infelizmente, esse é um problema mundial, tá? Não tem no mundo inteiro. Existe um déficit das universidades em mudar os currículos para preparar esses profissionais. Então, é necessário que as universidades também tenham ciência que elas precisam mudar os currículos, preparar e começar a ter isso dentro do currículo. A maioria das universidades, por exemplo,
você sai formado sem aprender a mexer em arquitetura em cloud, arquitetura em nuvem, ou trabalhar processamento distribuído. Então, a grade curricular também das universidades, e aí é uma provocação que eu faço para todo mundo que é de universidade, que está me ouvindo, é tentar rever qual que é a grade curricular e se preparar para isso. Existe um gap de fato. A Requima tem um curso também de Data Science, bem inicial, só para ter uma ideia do que é esse mercado, como funciona, mas ele é bem introdutório, ele não forma um Data Science, nem tem essa pretensão, é mais para dar um panorama sobre isso. Mas de fato existe um gap ainda de educação, treinamento, para preparar isso. E é um tipo de ciência que se aprende fazendo. Então é bom que você esteja num ambiente que te proporcione você fazer, que você teste, que você possa usar a aplicação do que você está fazendo no seu dia a dia, senão todo esse conceito que você aprendeu, se você nunca aplicar, você não vai aprender como se tornar um verdadeiro data science. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Então, continuando, a gente já falou, até aproveitou de acordo com essa pergunta, tem outra pergunta já. Legal, tem várias pessoas aqui participando, mandando suas perguntas. E a próxima é da Cíntia. Márcia, o uso de Big Data e inteligência artificial já está acessível para empresas de pequeno e porte médio? Sim, principalmente assim, eu vou dizer assim, se a gente está falando assim de startup de tecnologia, praticamente todas já estão utilizando isso. Então, eu vou falar assim, as mais famosas que já se tornaram grandes, como Nubank, ou empresa como 99, que já fazem isso, mas assim, aqui no Cubo, por exemplo, tem 55 startups, praticamente todas elas já têm aplicações, já fazem alguma coisa. Então, assim, não precisa ser grande para você começar a trabalhar com isso. A tecnologia que a gente começou a trabalhar lá 8 anos atrás, 10 anos atrás, hoje está muito facilitada. Hoje existem muitas ferramentas e códigos open source disponíveis por aí. Então é muito fácil você usar recursos de inteligência artificial sem necessariamente você investir muito tempo, muita tecnologia para fazer isso. Então tem empresa sim, de pequeno porte, médio porte, é acessível, é possível, não é para grandes. Inclusive eu considero que as pequenas têm muito mais facilidade de absorção e já nascer assim do que as grandes. Hoje eu tenho como clientes empresas grandes e elas têm muita dificuldade em introduzir isso porque tem muito legado, eu falo assim, né? Tem muitos sistemas, às vezes em mainframe, ferramentas e processando em batch, que são tecnologias que processam em lote, que são tecnologias e arquiteturas e modelos muito antigos. E fazer essa mudança se tornou um entrave para as grandes empresas conseguirem adotar essa tecnologia. Então, como as pequenas estão nascendo livres, né, sem nenhum legado, sem nenhum sistema antigo, é muito mais fácil, ela já nasceu usando tecnologia Big Data e inteligência artificial, o que é mais complicado para grandes empresas. Tem outra pergunta? A próxima pergunta é a do Rico Araújo. Vocês usam inteligência artificial para estratégias de marketing? É importante enfatizar que a Requima presta serviço para as empresas, né? Então, cada empresa levanta um desafio totalmente diferente, mas especificamente de desafios de marketing, a gente já fez projetos de otimização de mix marketing, a gente já fez projetos que de transformar jornadas do consumidor, precificações que são problemas de marketing, segmentação de clientes, tomada de decisões de marketing. Marketing áreas, inclusive, que é muito mais fácil começar o primeiro projeto em grandes empresas, porque são áreas que são receptivas, né? Tem menos entraves, traz ROI rápido, então são desafios, inclusive, que tem muito mais fácil aplicação de inteligência artificial e Big Data. Tem já outra? Não, então posso seguir. Gente, podem mandar perguntas, tá?
Outra característica é que normalmente quando a gente está falando de arquitetura de Big Data e inteligência artificial, ao invés de fazer o conceito do ETL, que muita gente já ouviu falar, que é extração de dados, de bancos de dados, você já pode consumir esses dados e processar por streaming. Então, você, ao invés de armazenar num banco para depois ser consumido, você já consome o dado que já está sendo gerado ali, antes mesmo dele ser gravado. E aí a gente fala também em arquiteturas flexíveis. Eu vou falar um pouco mais para frente da Data Lake, mas o conceito de Big Data usa muito a arquitetura em trazer qualquer tipo de banco de dados, qualquer tipo de dados o tempo todo, e esse tipo de armazenamento para facilitar o trabalho e a manipulação dos dados pelas empresas. Quando a gente está falando de modelo, falei já um pouquinho para vocês, mas geralmente a técnica tradicional, você gera modelo usando ferramenta estatística, né? Então você tem que usar uma ferramenta para gerar esse modelo. Quando você está falando em modelos de inteligência artificial e utilizando Big Data, geralmente a gente já cria o código pronto. Quem cria todo o modelo já é o cara que desenvolve. Então, não existe uma ferramenta intermediária. Por que que não se usa uma ferramenta intermediária? Porque você já vai, às vezes, consumir o dado na entrada. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um modelo de Dynamic Pricing, que é um modelo de preço dinâmico para e-commerce, você tem que consumir aqueles dados em tempo real para mudar o preço. Então, você vai ter que mudar o preço baseado em o que um competidor está fazendo, ou o que a campanha está acontecendo, uma campanha, uma oferta está acontecendo naquele momento, ou, por exemplo, em quanto estoque tem daquele produto. E eu tenho que consumir isso em tempo real, senão eu posso estar vendendo um produto que já não exista, ou o competidor já barateou o preço e eu estou elevando o preço, ou já lançou um outro produto, assim por diante. Então, o modelo Dynamic Pricing, ele não pode ser criado pensando que vai ter uma etapa de extração de dados, uma etapa de preparação de dados para depois consumir para um modelo. Ele tem que pegar esses dados e consumir diretamente na raiz. E para isso, a gente já cria o código no mesmo momento em que está sendo criado o modelo. Então, todas as etapas de consumo de dados e até a etapa de preparação, ela está sendo feita simultaneamente. Outra diferença é que o modelo, por exemplo, de tradicional, ele busca acurácia e não performance, muitas vezes. E é uma grande barreira. Então, ele é um modelo que ele acerta 98% das vezes, mas quando ele põe para rodar, consome tanta máquina que não responde aquilo que precisa ser feito. Então, o modelo que se pensa Big Data, ele já tem que pensar também em performance e também em acurácia. Então, ele, em algumas vezes, ele pode perder a acurácia para garantir a performance. Então, é melhor ter performance e responder alguma coisa do que ter a acurácia melhor possível naquele instante. Outras diferenças, então, ele consegue fazer modelos complexos que conseguem gerar uma tomada de decisão em nível granular. Então, por exemplo, eu vou fazer um modelo de previsão de demanda. Uma técnica tradicional consegue fazer um modelo de previsão de demanda. Mas eu quero fazer um modelo de previsão de demanda para cada SKU da minha empresa. E para cada loja que eu vou vender. Então, imagina que eu tenha 5.000 SKUs, que é muito fácil qualquer indústria ter esse volume, e eu tenho 100.000 lojas no Brasil inteiro. Imagina qual que é o volume de modelos que eu tenho que fazer para garantir que eu tenha um modelo que vai fazer a previsão de demanda de cada SKU por loja. Então, computacionalmente, eu crio, às vezes, 1.000 modelos, 10.000 modelos, 30.000 modelos de uma forma muito rápida, o que, pela técnica tradicional, é muito complexo. Eu tenho que fazer um a um. Então, isso gera demora e não cria a granularidade necessária. Outra diferença é que você pode utilizar recursos, por exemplo, de inteligência artificial para fazer uma compreensão de texto similar ao humano. Por exemplo, quando eu vou fazer uma inferência de texto, eu posso pegar um texto de uma pessoa e começar a entender até comportamento de pessoa baseado em texto. Então, entender até a linguagem dele, ou como que ele reage, qual que é o momento dele, baseado em texto do que você escreve em troca de mensagem, e ter a compreensão e interpretação disso como se fosse um humano do outro lado.
Exemplos é chatbots, né? Então, quando você está trocando as mensagens e conversando com uma pessoa lá do outro lado, um computador está respondendo, interpretando aqueles textos e pensando o que ele pode fazer ou não fazer. Então, ele está tendo essas respostas, ele aprende com as outras conversas que ele já teve e cada vez ele responde melhor e responde de forma mais adequada. Outra é que os modelos conseguem utilizar dados não estruturados. Então, um dado como, por exemplo, de som, então de voz, um dado de vídeo, um dado de uma imagem, ou um dado, como eu falei, uma fotografia, por exemplo, uma foto aérea de uma floresta, ou uma fotografia ou uma imagem de sensor, por exemplo, que vai avaliar a espessura do material que está sendo produzido. Então, tudo isso dificilmente você faz com técnicas tradicionais. Outro ponto é fazer a adequação dinâmica de cenário. Então, assim, um modelo tradicional, ele vai fazer a previsão de demanda, ele foi criado pensando no histórico. Mas ele não consegue mudar o modelo de acordo com a performance do que está acontecendo no dia seguinte. Então, por exemplo, se o modelo ele previa que você venderia 100 toneladas, por exemplo, todo mês, e naquele mês você vendeu 500 toneladas, o modelo ele tem que aprender que vendeu 500 toneladas para ele adequar que no próximo mês ou ele vai vender menos, porque já vendeu 500 toneladas, ou no mês seguinte provavelmente ele vai vender 700 toneladas, 800 toneladas, por exemplo. O modelo de aprendizado de máquina, ele retroalimenta, então ele consegue se adequar ao aprendizado de cenário daquilo que está acontecendo. E uma outra grande diferença é que você consegue utilizar várias técnicas simultaneamente. Então, a gente chama isso de ensemble. Você mistura técnicas no mesmo modelo, usando várias técnicas simultaneamente e adequando a técnica ideal para o resultado mais adequado daquela resposta que é necessária. Agora eu vou falar de outra dúvida que eu recebo também, muito comum, que as pessoas me perguntam o que é a diferença de um banco de dados, o que é a diferença de um data warehouse e o que é a diferença de um data lake. Então, são termos muito corriqueiros, muito comuns quando a gente está falando de um problema de Big Data e as pessoas às vezes não sabem o que é o significado disso. Então, a primeira informação é que banco de dados são coleções de informações que se relacionam de forma a criar um sentido para os dados e permitir sua manipulação. Então, nada mais é que várias informações que estão relacionadas para criar um sentido disso. Então, quando você está falando de informações de consumidores e pedidos de compra, por exemplo, você relacionar esses dois dados, você está criando um banco de dados. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada uma delas? Vou falar isso para Data Warehouse e também para Data Lake. A vantagem quando você está fazendo um banco de dados é que ela está mais organizada. Então, ela está organizada. Aqui tem informações de consumidores, aqui estão informações de pedido, aqui estão informações, por exemplo, cadastrais, aqui estão informações de pagamentos, por exemplo. Você tem tudo isso muito mais organizado. Tudo isso, essa grande integração torna possível até um segmento de negócio ter influência sobre o outro e precisa ter uma pessoa preparada para administrar esse banco de dados para minimizar a inconsistência. Então, por exemplo, não pode ter um pedido que não tem um cliente. Então, ter essa percepção, analisar isso, cria um sistema em que você percebe que você tem dados consistentes lá para você estudar. Qual que é a desvantagem? Banco de dados, em geral, precisa ter licença de software, então ele é um software, então você precisa comprar um licenciamento, geralmente é caro. Precisa ter uma pessoa preparada para administrar um banco de dados, precisa ter manutenção disso, esse custo de licenciamento ele é recorrente e caro. A atualização precisa ocorrer, então as licenças, os softwares, tudo acontece de forma diferente, então precisa renovar a licença, a versão oficial daquele banco de dados muda constantemente. E esse processo de mudança, ele é doloroso, ele é demorado. E
Quando você quer fazer alguma mudança de tecnologia, isso é muito complexo. Então, quando você quer mudar de um banco de dados para outro, tudo isso é muito oneroso, muito complexo. Então, existe muita dificuldade em uma empresa que usa um banco de dados sair para uma outra tecnologia de banco de dados. Quando você fala em Data Warehouse, e aí nada é substituição do outro, tá? São conceitos diferentes. Então, Data Warehouse é quando eu estou falando, é um banco de dados único, em que eu armazeno os dados e eu crio uma variedade de fontes que não é de um mesmo sistema e que ele já está organizado para você fazer alguma consulta lá. O Data Warehouse ele se tornou popular na década de 80, né? Muito proveniente de tentativa de consumo de sistemas transacionais. Então, por exemplo, imagina um sistema de faturamento. Quando você fica consultando ele muitas vezes, e não é para a função que ele tem lá, que é faturar, você faz com que o sistema transacional ele fique lento, né? Porque tem muita gente acessando lá para tirar consulta. Quantas faturas eu emiti esse mês? Quantos clientes eu tive no mês passado? Ele tem que usar o sistema para fazer isso. E o Data Warehouse ele foi criado justamente para isso. Eu extraio os dados do sistema transacional e jogo num outro repositório, que é o Data Warehouse, para ali eu fazer a maior parte da consulta, entendimento de negócios e manipular isso. O Data Warehouse ele tem o conceito que ele pode trazer dados de vários sistemas, então eu coloco lá dentro dos sistemas, não precisa necessariamente somente de um sistema. Então eu posso trazer o faturamento, eu posso trazer a base cadastral de outro sistema, assim por diante, e eu organizo isso e lá eu faço as consultas e as transações para conhecimento e entendimento do negócio. Qual que é a vantagem? Vantagem porque o cara de BI, que é o cara que trabalha com Business Intelligence, ele pode trabalhar em cima desse banco de dados que já está lá disponível. Ele não precisa ficar toda vez extraindo de vários sistemas para conseguir fazer alguma consulta. Então, ele para de fazer essa extração, simplifica o processo dele e ele pode começar a tirar insights, começa a manipular isso. Ele pode integrar dados de outras áreas de negócio, então ele começa a agregar ali outros dados, inclusive ele pode agregar dados de dados externos. Então, por exemplo, um dado de inflação, um dado macroeconômico, ele pode agregar isso nesse banco de dados. Ele possibilita até criação de otimização de processos de negócios para evitar que toda a área de TI, por exemplo, seja envolvida em cada uma das extrações. Ninguém deixaria uma pessoa da área de negócio fazer uma extração de banco de dados de um sistema, por exemplo, de faturamento. Então, você começa a simplificar o processo, porque você não precisa requisitar essa extração para uma pessoa de TI fazer essa extração para depois uma área de negócios manipular. Qual que é a desvantagem? Como tem esse processo de extração para armazenar no Data Warehouse, existe um problema de latência. O que significa isso? Geralmente o retrato do que está vendo não é o retrato atual mais, já é do passado. Então, por exemplo, a fotografia do sistema A, por exemplo, é de 2 semanas atrás. Um outro sistema é diário, então eu tenho o dado diário. Então, como a dificuldade de extração é grande, eu começo a ter visões de tempos muito diferentes o tempo todo. E eu tenho dificuldade em fazer esse tipo de extração. Dá trabalho, tem um procedimento, tem uma demanda requerida. Outra coisa, é difícil carregar num Data Warehouse, por exemplo, fotografias, imagens, sons. Ele não consegue armazenar esse tipo de dados. E precisa atualizar o Data Warehouse constantemente, porque senão ele também se torna obsoleto. Então, quem vai fazer essa análise baseada no Data Warehouse, ele não tem a data mais atual. O que acontece? Para ele ter a data mais atual, ele precisa requisitar que o dado dos sistemas atualizem constantemente. Aí, de novo, tem o problema de consumo do sistema transacional, que ele toda hora está sendo requisitado, toda hora para isso. E o Data Lake, ele é uma característica de arquitetura que ele foi concebida principalmente para esse novo cenário,
que é grande volume de dados, dados muito heterogêneos, de tipos muito diferentes. Então tem dados de imagem, dados de fotografia, enquanto tem um dado de um sistema transacional, tudo ali dentro. E tempo de resposta. Então, como garantir esse tempo de resposta e ter que essa leitura e esse dado seja o mais rápido possível, sem ter muito trabalho de manipulação disso. Então, o Data Lake nada mais é do que, de uma forma bem simplista, tá? Você colocar os dados disponível da forma crua, como ele está. Então, você pegar as imagens e gravar lá dentro de um disco, você pegar os arquivos em texto mesmo e deixar lá do formato que está, pegar os dados de gravação, por exemplo, e deixar lá disponível. E aí, como que eu trabalho com esse tipo de dados? Eu trabalho a organização desses dados na hora em que ele vai ser consumido, não antes. Ou seja, eu não preciso fazer um pré-processamento para deixar tudo organizado, tudo normalizado, tudo padronizado. Eu mantenho ele lá disponível e para cada demanda de negócio eu consumo aquele dado original e processo ele, ou seja, simplifica todo o processo de administração e economiza muito recurso. Agora eu vou falar um pouquinho de aplicações, né? Que aplicações são possíveis utilizando a tecnologia de inteligência artificial e Big Data. Um filme que eu recomendo bastante, que tem no Netflix, é o AlphaGo. O AlphaGo foi, um projeto criado por uma empresa que ele se propôs a ganhar dos maiores jogadores de Go, que é um jogo oriental, né? Acho que nasceu na China, se não me engano, tá? No filme se fala, mas eu não lembro exatamente de onde nasceu. Mas, por exemplo, no Japão, na China, na Coreia, são países que jogam muito esse jogo e é considerado o jogo mais complexo. Alguns anos atrás, a máquina conseguiu ganhar do maior jogador de xadrez. O AlphaGo, o Go tem uma complexidade infinitamente maior do que o xadrez. E eles se propuseram a criar um código, um algoritmo, para ganhar do melhor jogador de Go do mundo. E aí esse filme retrata isso, não vou contar mais do que isso, né, senão perde toda a emoção. Mas aqui é um tipo de aplicação, ou seja, hoje já é possível o jogo mais complexo, jogado por humanos, uma máquina obter e ganhar um campeonato. Outra aplicação que até comentei agora há pouco com vocês, é por meio de sensores em um data center, usar inteligência artificial para permitir que entenda como que está a temperatura externa, o consumo das máquinas e garantir que seja necessário, por exemplo, abrir uma janela ou ligar o cooler na hora certa, etc. Fez com que esse data center diminuísse o consumo em custos de arrefecimento em 40% e 15% em custos de operação. Então são aplicações que você nem pensa, né? Imagina, por exemplo, um prédio em que tem 5.000 pessoas trabalhando, ao invés das pessoas ficarem ligando e desligando luz, ou aqui, por exemplo, no cubo, né, que a Dani sabe, né, a reclamação é tá quente, tá frio, tá quente, tá frio, né? E as pessoas ficam loucas, né, aumentando ou diminuindo a temperatura. Ter uma aplicação de inteligência artificial que aprende sobre como que tudo isso está acontecendo dentro do prédio e ele, inclusive, economizar e garantir uma otimização de processos. Existem aplicações, por exemplo, inclusive de RH, que usa as informações, inclusive para definir quem são os funcionários adequados para cada uma das funções, identificar perfis, inclusive complementares, porque às vezes quando você trabalha numa empresa, não é que você precisa ter o melhor profissional, às vezes você tem que ter o melhor time. Então existem modelos e aplicações utilizando a inteligência artificial para inclusive apoiar na concepção de quem é o time ideal, quem é o profissional ideal para cada tipo de tarefa e como conseguir fazer com que esse profissional exerça melhor a função e até às vezes que ele não sabe, um atributo que ele tem, um desejo de uma função que nem ele perceba que é a função que ele mais gosta de executar.
Quais são as outras aplicações super comuns que existem, né? E já estão se tornando até bastante populares, que é o texto para fala. Então, ao invés de você falar fala para texto, é o contrário, né? Então, você em texto transformar isso em quase humano, a conversa. Tem o que a gente fala que é reconhecimento de voz mesmo. Então, tem reconhecimento que entende o humor das pessoas baseado em voz. Se um atendimento, por exemplo, entre duas pessoas está fluindo bem, então, por exemplo, outra pessoa está irritada e a atendente está falando aquela conversa meio burocrática e a resolução não está acontecendo, entender até qual que é a melhor pessoa para atender aquele tipo de problema, porque ela sabe resolver muito bem aquele tipo de problema. Então, isso é um tipo de aplicação. Tradução. Futuramente já existem, né, ferramentas que você já fala em um idioma, do outro lado a pessoa já escuta no outro idioma. Ainda tem alguns erros, né, de tradução, mas esse tipo de tecnologia já é possível, então as barreiras idiomáticas tendem a assumir ainda mais, né? Hoje em dia você já acessa um site e a maioria dos textos já está no idioma do seu local que você está acessando, sem que tenha alguém necessário que traduziu aquele site para você. Então, quando você usa, por exemplo, o TripAdvisor, o Airbnb, você vê aqueles reviews, os reviews não foram feitos por brasileiros, mas você lê, parece que foi feito por brasileiro, porque está escrito tudo em português para você. Linha de produção é uma outra aplicação. Linha de produção, a maioria das indústrias está utilizando inteligência artificial, tanto para prever a demanda, como otimizar o processo fabril inteiro, então saber quando que a fábrica deveria ligar as máquinas ou fazer as máquinas funcionarem de acordo com a demanda daquilo que está acontecendo. Para ter inteligência para compra de insumos, então ao invés de fazer compra de insumo como ele tem programado normalmente, ele executar essa compra de acordo com a demanda também fabril, então ele já executando isso, até identificar o melhor momento de compra de commodities. Então, a gente já fez projetos, por exemplo, em que a indústria, como insumo, ela compra commodities e ela queria prever quando que ela precisava ter uma compra de insumo. X dias antes, ela deveria definir qual que é o volume de produto que ela deveria adquirir e olhar todo o mercado e avaliar qual que era o melhor momento de compra daquele insumo, porque já existe uma sazonalidade, uma mudança, oscilação de preço de commodities já previsível. Então, adquirir a compra desse insumo no momento certo, no momento ideal. Então, linha de produção tem muitas aplicações, a maioria das empresas aqui no Brasil já está fazendo isso. Evasão de clientes, e aí a gente fala que evasão de clientes tem vários nomes em vários mercados. Alguns chamam churn, outros falam abandono, outros falam evasão. Então, evasão pode ser evasão de alunos de uma rede de ensino, ou pode ser abandono de clientes num serviço de seguro, por exemplo. Um abandono de cliente no momento de compra, num carrinho de compra dentro de uma plataforma de e-commerce. Então, tem vários nomes, é uma aplicação extremamente comum e saber antecipadamente que alguém vai abandonar permite que as empresas antecipem algumas ações, como, por exemplo, um aluno pode ser que ele esteja abandonando uma escola, uma universidade, porque ele está tendo dificuldade de aprendizado, ou ele não está conseguindo frequentar aquela aula. Então, ele pode ajudar com uma mentoria dentro da escola, trocar ele de turma. Pode ser que ele tenha escolhido um curso errado e ele está insatisfeito e permitir que ele mude para algum outro curso. Então, existem N alternativas que facilitam até a vida das pessoas. Às vezes, nem nós sabemos que a gente vai abandonar algum serviço e alguma coisa na vida. Carro autônomo, que vocês já devem ter ouvido bastante, né? E que já estão sendo testados, vocês já viram os testes, já houveram erros, né? De uso também, então tem carros que se acidentaram, tem carros que atropelaram, mas aí são até
a tecnologia ainda ela precisa ser preparada, né, e precisa treino ainda, as máquinas precisam ser treinadas e é uma tecnologia nova. Meramente por curiosidade, tecnologia de carro autônomo sempre foi previsto, né? Até na ficção, né? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já pensou nisso lá atrás. A grande barreira da tecnologia de carro autônomo era processamento, é tempo de resposta. Então, assim, imagina ver uma pessoa lá na frente, ele ter que parar, ou dependendo da situação, o que ele tem que reagir, é microsegundos que ele tem que reagir. Então, a tecnologia de processamento hoje é que permitiu que houvesse carro autônomo, mas existe o pensamento sobre isso há muito tempo. E já existem testes para caminhão autônomo, uma série de serviços que já estão sendo planejados para fazer isso. Por que que isso se tornou tão importante, né? Então tem investimentos muito grandes sendo projetados. Aqui é uma informação do Bank of America, da Merrill Lynch, e aí fala que o mercado em 2020 é previsto investimento em inteligência artificial e robôs em 152,7 bilhões de dólares. Então, assim, a gente já está falando investimento bastante robustos nessa linha. Então, você ouve e fala muito Elon Musk já fazendo investimento, mas todas as empresas estão fazendo esse tipo de investimento. E aí a gente está falando no setor agrícola, bastante investimento para fazer agricultura de precisão, que é usar, por exemplo, irrigação ou uso de pesticidas de forma precisa, somente quando necessário, fazer o plantio exatamente na data ideal. Carros, eu já falei, indústria, já comentei, mercado financeiro nem se fala, né? Tá sendo um reboliço, né? O uso de inteligência artificial, inclusive para investimentos, detecção de fraude, detecção de inadimplência. Em medicina, tem muitas aplicações bacanas já acontecendo, então, detecção, por exemplo, de doenças baseadas em reconhecimento de imagem de íris. E aí são projetos que eu já vi. Há 2 anos atrás eu fui no evento que é Strata, que é o maior evento de Big Data e Inteligência Artificial em Nova York. E aí eles contaram um case de indústrias que liberaram imagens de íris, que eram fotografias sendo feitas, para pesquisadores usarem esses dados para pesquisar detecção e diagnóstico de problemas de saúde. Biônico, que é a robótica, né? Healthcare também bastante uso, entretenimento bastante e até recursos para aplicação militar. Quais que são os investimentos top trends que a Forbes falou em 2017? Então eles falaram 17 tecnologias, eu destaquei aqui em negrito tudo que tem a ver com Big Data e Inteligência Artificial e algumas outras até tem a ver com esse ramo também. Mas quando a gente está falando migração cloud, cybersecurity, realidade virtual, apps inteligentes, blockchain, a própria AI e Machine Learning é uma categoria, chatbots, bitcoins, IoT, smart homes e offices, humanização de dados, colaboração avançada e computação em fog computing, todos eles a gente está falando de tecnologia de Big Data e inteligência artificial. Então, só aqui a gente vê que as 17 top tecnologias que a Forbes avaliou em 2017 trata disso. Então, é bom que todo mundo esteja atento sobre isso. Só vou falar rapidamente sobre o uso ético de inteligência artificial, que é importante enfatizar. Quando a gente está falando nessas tecnologias, todo mundo começa a ver e se assustar. A maioria das pessoas pensa sobre carro autônomo e a preocupação sobre isso, mas a maioria das notícias que a gente ouve é sobre os robôs, as máquinas matando humanos e substituindo a gente. Então, mas tem desafios já muito reais acontecendo hoje. Então, por exemplo, é muito subjetivo a gente avaliar qual que é a refeição ideal. Se a gente falar para um adolescente, ele vai falar que é um hambúrguer com batata frita e Coca-Cola. Enquanto para um pai, ele está pensando para o adolescente que a melhor refeição dele tem salada, tem legumes, comida integral, assim por diante.
Tem aplicações que já estão sendo feitas, por exemplo, identificação, por exemplo, que são duvidosas, né, que a gente acha duvidosas, e gente testando, por exemplo, por meio de fotografia, orientação sexual de pessoas. Ou, por exemplo, esse caso, que é um caso assim que não é provocado, mas ele já responde sobre um viés daquilo que ele já foi treinado. Então, aqui é uma ferramenta de tradução. As duas frases eram em inglês. Ele é um babysitter e ela é uma médica, né? Ele traduziu para turco e de turco traduziu para inglês, e na tradução de volta para o inglês os gêneros mudam. Ela é uma babysitter e ele é um médico. Então, assim, só questões que já existem e precisam tomar cuidado, né? Como que a gente vai usar isso? Tem o caso aqui que aconteceu com o Facebook, para quem conhece, eles fazem classificações e clusters automaticamente para vender esses clusters como target. E descobriram que um dos targets que estavam à venda lá era discurso de ódio. Então eram pessoas que detestam, por exemplo, judeus, né? Então aí é preocupante saber isso quando você deixa um modelo trabalhar sozinho. Então você tem que ter um humano também para orientar, para organizar isso. Outro caso é o viés da justiça. Então aqui é um problema também que já foi reportado e falado bastante. Então é o caso, por exemplo, dessas duas pessoas e um algoritmo para calcular o risco de infração baseado na imagem dessas pessoas. E aí foi pontuado, por exemplo, nesse caso, a mulher do lado direito, que era alto risco, 8 pontos, enquanto essa pessoa do lado esquerdo, 3 pontos de risco. E quando você olha as informações de fato sobre essas pessoas, ela tinha as inflações super leves, eram de adolescentes, sabe? De alguma infração muito pequena, enquanto o homem, ele tinha realmente já sido preso e julgado mais de uma vez por problemas bastante sérios. Para quem é curioso sobre esse tema, sobre a ética no uso de aplicação de inteligência artificial, eu recomendo vocês visitarem o site Moral Machine, do MIT. Ele faz uma brincadeira para vocês avaliarem que tomada de decisões vocês fariam de acordo com algumas alternativas. Então, você está dirigindo um carro, aí na sua frente tem de um lado um cachorro e uma pessoa. Se você for para a esquerda, você mata o cachorro, se for para a direita, você mata uma pessoa. O que você faz? Ou se você vai para a esquerda, tem uma parede e você morre, e do lado direito tem uma família com criança. Se você for para a esquerda, você morre, do lado direito você mata a família. Então você faz isso e aí aqui já começa a acontecer essas discussões. Então a Mercedes anunciou que ele venderá o carro mais seguro do mundo, o carro autônomo mais seguro do mundo, e que ele vai preservar a vida do motorista. Então, olha as questões complexas que a gente começa a trabalhar, porque quem é responsável por isso? Quem é o fabricante, quem é o programador? Todas essas discussões. E aqui é um exemplo clássico de tomar cuidado também quando você trabalha com inteligência artificial. Aqui foram expostas para um algoritmo ele reconhecer e classificar quais fotografias eram de husky siberiano. E aí o modelo acertou 99% das vezes, acertou quais eram os huskies siberianos. Por exemplo, aquele cachorro do lado esquerdo, o cachorro ali do meio, o cachorro do inferior esquerdo, o cachorro do canto superior direito. Mas quando você foi olhar direito o código, né, como esse código foi formado, no fundo o algoritmo que ele estava conseguindo classificar corretamente é se havia neve no fundo e não se era um husky siberiano. Então tem que tomar muito cuidado em saber se esse código de fato ele está reconhecendo aquilo que deveria reconhecer. Era isso que eu tinha que falar. Aqui estão os contatos da empresa também, se vocês tiverem curiosidade, o que a Hikma faz. A gente tem um blog que é o Big Data Business, que ele fala também um pouquinho sobre tecnologias e aplicações de negócios. Quem quiser mandar um e-mail, pode mandar tanto para o contato Hikma, que meu time também vai ter o prazer de responder as perguntas e dúvidas e atender vocês.
tem aqui meu LinkedIn e meu e-mail particular também, o meu e-mail da empresa. Então, fiquem à vontade em mandar perguntas, para quem não conseguiu fazer perguntas também, ou ficou refletindo sobre isso e tem dúvidas e quer depois entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Como eu comentei com vocês, a gente tem uma iniciativa e a gente está apoiando o Cubo para difundir mais o conceito de Data Science aqui no Brasil. Então, a gente também vai promover diversos eventos, organizar até happy hours, encontros, até pílulas. Tem várias ideias que estão na nossa cabeça, a gente ainda só não colocou no papel, mas a gente deve fazer isso rapidamente. Então, para quem tem curiosidade também sobre o assunto e quer entender mais, conta com a gente, mande e-mail, fiquem à vontade. Espero que eu tenha trazido uma série de informações e ajudado a vocês a entender um pouquinho mais esse mundo que está super aí sendo falado, mas pouca gente comentando especificamente sobre o que é essa tecnologia e como ela pode ser aplicada no dia a dia de vocês. A Dani, é só isso. Isso aí, nós temos várias perguntas para serem respondidas. Como a Márcia falou, vocês podem mandar por e-mail contato@requima.com.br e o conteúdo dessa live estará disponível no site do Cubo. Legal. Gente, é isso. Obrigada a todo mundo, obrigada à audiência de vocês, todos que ficaram aqui no Brasil inteiro vendo esse horário, nesse horário. Espero que eu tenha contribuído e que todo mundo faça um bom uso disso. Então, sempre lembrem de ter uma aplicação ética, reflitam sobre essa responsabilidade, sobre isso. Toda a tecnologia, ela tem seus prós e contras, mas eu te garanto que, assim, tem muitas aplicações fantásticas que podem beneficiar o mundo e toda essa tecnologia não veio para excluir a humanidade do planeta, ela veio para ajudar. Basta a gente, que é quem vai criar, fazer o uso aplicado sobre isso. Tá bom, gente? Brigadão. Boa noite para todo mundo.